Olá pessoal, sou Adriano. Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente, um vídeo também muito curto. Na verdade é uma divulgação de uma atividade, de um exercício para avaliar o conhecimento básico em língua portuguesa. Muitas vezes quando a gente fala em língua portuguesa a gente só lembra da gramática e da gramática normativa, mas a língua portuguesa ela não se resume a isso. A língua portuguesa ela é muito mais ampla. Quando nós falamos em língua portuguesa, a gente tem que lembrar que a língua portuguesa ela é falada no Brasil, ela é falada em Portugal, por exemplo, ela é falada na Angola, em Timor-Leste, ela é falada em outros países, esse mundo afora. Então a gente tem que lembrar que a língua portuguesa ela não se resume ao Brasil, não se resume apenas à gramática, e sim, nós temos que lembrar da literatura e nós temos que lembrar da produção textual. Então eu estou fazendo um vídeo introdutório para divulgar uma atividade para vocês e eu vou dizer já como é que vai funcionar, tá bom? Então, quando a gente fala em língua portuguesa, a gente tem que lembrar de gramática, sim, ela é importante, a gramática normativa, mas nós não temos apenas a gramática normativa, só que hoje não é o enfoque desse vídeo falar sobre isso, tá bom? Temos a nossa literatura, a literatura brasileira ela é muito rica, e aí fica a questão, será que nós lembramos de pontos importantes da literatura brasileira? E a gente sempre fala de língua portuguesa, remete à redação do Enem. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre devemos focar na redação do Enem. A redação ela é importante sim, porém nós temos outros gêneros textuais que devem ser trabalhados. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar como na verdade o ensino de língua portuguesa ele funciona. O ensino de língua portuguesa funciona assim, gramática, literatura, e eu gosto de usar esses termos, produção e recepção de texto. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica realmente tentando falar só de redação do Enem, tentando buscar os 1000 pontos, porém a vida na produção textual não se resume a isso. Nós temos outros textos que nós temos que conhecer. Com relação à literatura, alguns pontos são importantes, eu vou passar o slide, vocês vão entender um pouco melhor. Nós temos que lembrar que vários países têm a própria literatura, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. O Brasil tem a literatura brasileira. Até alguns anos atrás, aí, acho que mais ou menos uns 8, 10 anos, a literatura portuguesa era muito trabalhada também nas escolas, nos cursos superiores, e ela foi meio que sendo retirada. E o interessante é que essa literatura ela agrega muito. No entanto, o enfoque maior está sendo a literatura brasileira. Nós temos também que lembrar da literatura africana de língua portuguesa, que é muito rica, só que a gente também estuda muito pouco isso. Nós temos que lembrar que cada autor, cada escritor tem a sua estética. Cada autor ele tem um determinado gênero que mais lhe apetece, que mais lhe agrada, que ele mais gosta de divulgar. E as interpretações do texto de cada um desses autores, isso que é muito rico. Por exemplo, você já deve ter escutado falar de realismo, você já deve ter falado algo sobre modernismo, quais são os principais autores, quais são as características de escrita dele, isso também é muito importante. Então, quando a gente fala de gramática, obviamente a gente tem que lembrar de fonética, fonologia, das classes gramaticais, por exemplo, que é um substantivo, que é um adjetivo. Você consegue identificar um adjetivo, você consegue identificar um substantivo, mas você só consegue identificar numa frase ou você consegue identificar em um texto. Você sabe a importância de um adjetivo num texto? Então isso é importante para a gente refletir. Eu quero trazer isso porque muitas vezes a gente produz um texto e não percebe o impacto que determinadas organizações da gramática no texto são importantes. E isso causa um impacto também na interpretação. Por exemplo, quando nós vamos analisar uma oração adjetiva, restritiva e explicativa, muitas vezes uma vírgula não é só uma vírgula, é uma carga semântica que aquilo ali traz, tá bom? Com relação à produção e recepção textual, a gente tem que sempre lembrar que texto não é sinônimo de redação, e receber e produzir textos é muito importante. E se a gente conseguir relacionar tudo, literatura, gramática e essa recepção do texto, a gente vai perceber que tem muito a aprender e que a gente tem que ficar atento a cada detalhe. Então, pensando em tudo isso, claro que é um vídeo muito introdutório, era para ser até um pouco mais informal. Eu elaborei um formulário, tá certo? Do Google Forms, trabalhando um pouco de gramática, trabalhando um pouco de literatura e um pouco de texto. Por exemplo, quais são as tipologias textuais? O que é um gênero textual? O que é uma linguagem formal e informal?
Será que a gente está realmente compreendendo o que é isso para a resolução de uma questão ou até para o dia a dia? A literatura brasileira, quais são os nossos principais escritores? O que é que eles representam para nós? Então, pensando nisso, fiz um formuláriozinho, mais ou menos 50 questões. A última sessão tem umas perguntas abertas para vocês responderem, para saber como foi o formulário, o que é que vocês sugerem, tá bom? Então o link, né, vai estar lá na descrição, peço que vocês cliquem, acessem o formulário e respondam com muita atenção, tá bom? Outro aviso muito importante é que vocês têm que ler com muito cuidado e depois que vocês responderem vai aparecer a alternativa correta. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem no Instagram que eu vou tentar responder. Lembre-se, a língua portuguesa não se resume à gramática. A gramática é uma pequena parte da língua portuguesa. Nós temos muito ainda a estudar e muito ainda a aprender. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço.